Oi, turma! Vou fazer um vídeo hoje para a gente falar um pouquinho sobre metabolismo de cálcio, né? Aproveitando essa parte de esqueleto e coisas que a gente está vendo aí, então, ok? O que nós vamos ver então quando falamos a respeito do metabolismo de cálcio, né? Remodelagem óssea em especial. Veja, os nossos ossos, de um modo geral, estão em constante, remodelagem, né? Por isso que a gente diz que o tecido ósseo é um tecido plástico, um tecido que ele apresenta capacidade, portanto, de plasticidade, de se remodelar, né? É por isso que os ortopedistas usam aparelhos para mudar a estrutura e modificar o formato do osso, os ortodontistas, da mesma maneira, devido a essa propriedade que o osso vai ter. E isso vai estar ligado especialmente a algumas células do tecido ósseo, que nós vamos conversar sobre elas, que estão ligadas exatamente à deposição de cálcio, à retirada de cálcio do sangue e do tecido ósseo, e inclusive levando a doenças, né? Entre a mais característica de todas que a gente conversa, a osteoporose. Vejam, as células que nós temos aqui, os chamados osteoblastos, que são células que vão produzir a matriz óssea, os osteoclastos, que são células que reabsorvem a matriz óssea, ou seja, tiram o cálcio do osso e vão jogar para o sangue. Substâncias químicas como citocinas, muitas vezes, que agem no mecanismo de inflamação no tecido ósseo, podem estar ligadas também ao processo de remodelagem óssea. Reciclagem dos minerais ósseos, cálcio e fosfato, inclusive presente, obviamente, na nossa alimentação, isso tem a ver com isso também, e hormônios que vão atuar mediando a ação de osteoblastos e osteoclastos principalmente, como o paratormônio, a vitamina D, a calcitonina, hormônio produzido na tireoide, o hormônio do crescimento também atua no mecanismo de desenvolvimento da estrutura óssea, esteroides, como por exemplo o estrógeno, e é isso um dos fatores que aumenta os casos de osteoporose nas mulheres da menopausa, que é exatamente essa diminuição do estrógeno que nós vamos observar em alguns momentos aí. Vejam, na glândula tireoide, glândula que fica localizada no nosso pescoço, assim mais ou menos, na região da traqueia em especial, final daqui da estrutura da laringe, a glândula tireoide, ela é uma glândula extremamente importante por hormônios tireoidianos como a tiroxina, o T3 e T4, que agem no metabolismo geral do nosso organismo. E é claro que agindo assim, ela acaba influenciando todo o organismo, crescimento e desenvolvimento dos ossos também, mas não de forma direta. Diretamente, a tireoide vai produzir um hormônio chamado de calcitonina ou calcitocina. Hormônio este que vai atuar diretamente na atividade de osteoblasto. O osteoblasto é uma célula do tecido ósseo que deposita cálcio no osso, retira do sangue e joga para o osso. Estimulada por este hormônio que é a calcitocina ou calcitonina, outras ações que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas essa é uma ação direta da calcitonina sobre o osteoblasto, promovendo deposição de cálcio no osso. Tira do sangue, joga para o osso. As glândulas paratireoides são 4 glândulazinhas localizadas atrás da glândula tireoide. Então aqui está a tireoide, atrás da tireoide 4 pequenas glândulas, as paratireoides. Vão produzir um hormônio especial chamado de paratormônio. Esse hormônio retira o cálcio dos ossos e joga para o sangue. Então ele faz uma atividade inversa, digamos assim, à atividade da calcitonina, são antagônicos. E ele faz isso como? Estimulando a ação dos osteoclastos. Na verdade, essa estimulação não é direta, tá? Ele estimula o osteoblasto, que vai produzir uma substância especial
que vai atuar no osteoclasto estimulando a sua ação. Mas esse é um elemento mais complexo da parte hormonal, não é objetivo nosso discutir isso com vocês, mas de uma forma direta para a nossa compreensão desse metabolismo de cálcio. Além disso, o paratormônio também, ele vai atuar lá no intestino, aumentando a absorção de cálcio no intestino, junto com a vitamina D, que a gente já vai falar, que também tem um papel bastante análogo e semelhante aí. Aqui a gente vê então a atividade das células dos osteoclastos e osteoblastos. Os osteoblastos depositam cálcio, deixando o osso mais mineralizado. Isso quando a ação dos osteoclastos está diminuída, né? Quando os osteoclastos têm uma atividade maior, uma hiperatividade osteoclástica, não compensada pela atividade osteoblástica, os ossos acabam ficando desmineralizados. Isso é uma das principais características que leva à doença conhecida como osteoporose, uma das principais características da osteoporose, não a única, né? Obviamente existem vários fatores envolvidos nisso, mas a doença clássica, ela está exatamente relacionada a uma menor atividade osteoblástica e uma maior ou uma hiperatividade osteoclástica na doença, na osteoporose. Muito bem. E ela apresenta uma prevalência maior em mulheres, especialmente quando entram na menopausa. Por quê? Porque este hormônio, que é o estrógeno, ele age na ação direta sobre os osteoblastos, estimulando a deposição de cálcio no osso, por exemplo. E ele age, na verdade, também sobre osteoclastos, na apoptose precoce deles, fazendo com que os osteoclastos diminuam a sua atividade. Como na menopausa estrógeno diminui a atividade osteoblástica e eu não tenho mais a inibição osteoclástica. Isso faz um dos fatores com que a atividade dos osteoclastos seja maior do que a atividade de osteoblastos, levando a uma desmineralização óssea característica da osteoporose, né? Entre outros fatores, um elemento importante também aqui, a atividade de carga, ou seja, exercícios. A nossa yoga e outras atividades, né, promovem também aumento na deposição de cálcio nos ossos. É como se o andar, o exercício, o alongamento, isso faz com que ocorra quase que como se fosse microfraturas na estrutura do osso, levando a um processo de retirada do osso velho, digamos aquele osso que foi lesionado, e a deposição de um osso novo pelos osteoblastos. Por isso a atividade física, desde a mais simples, do mais simples caminhar, ajuda a evitar esses problemas de osteoporose e de lesões, né, que são graves em alguns idosos, um número muito grande de lesões na coluna, nos ossos do quadril, que são graves no indivíduo idoso em algumas situações em especial, e muito mais prevalente nas mulheres devido à diminuição de estrógeno durante especialmente a menopausa. Aqui que entra especialmente a ação do yoga. Além da questão do exercício direto como elemento de carga, promovendo esse processo de remodelação óssea, nós vamos observar em certos tipos de posturas de asanas a capacidade que nós podemos observar de estimular algumas regiões, especialmente como a tireoide, né? Onde nós vamos encontrar um chakra especial, Vishuddha Chakra, onde está ligado a parte de comunicação, purificação, criatividade, expressão corporal, né? Então existem certos tipos de asanas que acabam estimulando esta região, aonde ocorre, portanto, uma melhora da capacidade do desenvolvimento hormonal na região deste chakra e da glândula, tanto tireoide como paratireoide, né? São vários asanas, né? Nem todos precisam estar ligados a uma prática, mas uma prática, alguns desses asanas, como a gente pode observar, eles acabam estimulando
a glândula tireoide, o que obviamente acaba estimulando a produção desses hormônios também no mecanismo da ação hormonal tireoide e paratireoide. Importantíssima, né? Essas glândulas, a tireoide, entre outros hormônios, regula também o metabolismo geral do nosso corpo, atua lá nas células, na chamada respiração celular, mecanismo que gera energia no nosso organismo também de forma direta. Portanto, quando ela está desregulada, o indivíduo às vezes pode se sentir mais cansado ou hiperativo, né? Devido aos hormônios tireoidianos desregulados também. Aí, aqui um resuminho do que eu disse, nós conversamos então, ó. Quando nós temos aqui as glândulas paratireoides produzindo um hormônio chamado de paratormônio, que estimula os osteoclastos a retirarem o cálcio do osso, jogar para o sangue. Quando aumenta a concentração plasmática de cálcio, o próprio cálcio bloqueia as paratireoides e imediatamente estimula a tireoide a liberar calcitonina. E a calcitonina retira o cálcio do sangue e deposita cálcio no osso através da estimulação dos osteoblastos. Esses dois hormônios, portanto, vão fazer o quê? Manter a média na concentração dos hormônios no nosso organismo e a média da concentração de cálcio plasmático. Porque não podemos ficar sem cálcio no sangue. Ele está relacionado à contração muscular, está relacionado à coagulação do sangue, à atividade neuronal, à atividade de membrana plasmática das células, à ativação de enzimas. Portanto, nós precisamos ter uma determinada concentração plasmática de cálcio adequada, como também precisamos ter uma adequada concentração de cálcio no osso. Para que isso aconteça, a ação do paratormônio e a ação da calcitonina, os dois principalmente, agindo nesse metabolismo de cálcio, junto com o estrógeno e também com a ação da vitamina D, que a gente conhece há muito tempo, falando a respeito da ação dela, né? A vitamina D, ela é produzida na nossa pele na forma de pré-vitamina D3. Depois, através dos raios solares, né? Através basicamente de colesterol, tá? Que acaba auxiliando como precursor da vitamina D. Depois, no nosso fígado, ela é transformada em provitamina D3 e nos rins em vitamina D3 ativa, que vai atuar no nosso organismo, ajudando na deposição de cálcio no osso, mas principalmente no nosso intestino, aumentando a reabsorção de cálcio. Então a vitamina D, ela tem um papel principal na reabsorção, ou melhor, na absorção de cálcio pelo nosso intestino. Absorvendo esse cálcio que vai para o cálcio do sangue é retirado pela calcitonina, que estimula os osteoblastos a depositar cálcio no osso. Diminui a concentração de cálcio plasmático, o paratormônio é ativado, estimula os osteoclastos a retirar o cálcio do osso e jogar para o sangue, mantendo assim uma média de concentração. Só que esse cálcio é excretado pelos rins também, e por isso nós precisamos constantemente repor o cálcio do nosso organismo. Gente, é isso que eu gostaria de bater esse papinho com vocês hoje aqui. Até mais, obrigado.